E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui no canal. Agradecer mais uma vez a parceria do pessoal que está colaborando comigo, e pedir aí a você do outro lado que, se possível, você me ajude, você colabore comigo. Tem o meu Pix aí na tela, aí a minha conta também. Eu estou precisando muito do seu apoio aí do outro lado. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Hoje eu vou fazer uma live aqui no canal para trazer as imagens que eu tenho, né? O YouTube está dificultando um pouco de você até visualizar os vídeos dos canais. Você não consegue mais ver os vídeos mais antigos, né? É colocar a ordem de trás para frente. E hoje eu quero trazer alguns vídeos aqui que eu tenho da NASA. A gente vai rever, né? Vou passar o vídeo, a gente vai conversando durante os vídeos. E vai ser interessante a gente rever esses vídeos. Cada vez mais que o tempo está passando, a gente está vendo, nossos ânimos estão ficando aflorados, né? E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência. É, Todos nós estamos passando por momentos bem complicados. Eu mesmo sou um deles. E é isso. Vamos tentar seguir em frente e agradecer sempre a todos aí do outro lado. Pedir ao Pai Todo-Poderoso que abençoe essa live, que nos proteja. Guia minha mente e meu coração para conduzir aqui da melhor maneira possível. Tá bom? Belo Melo, boa noite, HP. E irmãos que estão chegando no chat. Boa noite, Melo Melo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu quero vir para cá, ó. Léo Gustavo, boa noite, HP. Tamo junto. Boa noite, Léo Gustavo. A capa da live minha é essa imagem aí. É... Essa imagem que eu coloquei não é uma imagem qualquer. É uma imagem da própria NASA. Bem interessante essa imagem aí, né? Ó? Eu fui pesquisar no Google. Eu coloquei lá em inglês NASA Ocean ou NASA Ocean em inglês. Olha a imagem que apareceu para mim. A única coisa que eu alterei nessa imagem foi ter colocado esse emblema da NASA aqui, ó. Apenas isso. Coloquei esse emblema aqui. Fora isso, essa imagem aqui, ó, um domo e um mar em cima, é uma imagem da própria NASA. Bem interessante, né? Eu posso até mostrar a vocês aqui, ó. Eu tirei aqui do Google, ó, para mostrar a vocês aí, ó. Peraí. Tá vendo? Eu digitei aqui em cima, ó, NASA Ocean. Olha as imagens que aparecem aí. Tá vendo aqui, ó? Que é da NASA. A imagem. Ó. Tem um emblemazinho da NASA. Eu vou clicar no link e você vai ver que vai para o site da NASA. Olha a brincadeira. Ó. Vamos traduzir isso aqui?
Água no sistema solar e além. A história dos oceanos é a história da vida. Os oceanos definem nosso planeta natal, cobrindo a maior parte da superfície da Terra e impulsionando o ciclo da água, que domina nossa Terra e a atmosfera. Mas, mais profundo ainda, a história de nossos oceanos envolve nossa casa. Envolve ao redor da nossa casa, em um contexto muito maior que atinge profundamente o universo e nos coloca em uma rica família de mundos oceânicos que abrangem nosso sistema solar e além. Viu? Que é a imagem da NASA, olha aqui, ó. Se você tirar a bola, a imagem que está aqui atrás, ó, é a minha imagem da capa da live. Ainda tem mais coisa aqui, ó. Qual é a origem final da água? Uma molécula de água é composta de um oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio foi criado no Big Bang e o oxigênio nos núcleos de estrelas mais massivas. Se a gente converter isso aqui para o livro do segredo de Enoch, primeiro o pai fez a luz, depois colocou tudo com água. Está dizendo aqui, estrelas mais massivas que o Sol. Enormes quantidades de água na forma gasosa existem nos vastos berçários, ó, berçários estelares. Berço, né? É coisa de quê? De ser vivo. Nos vastos berçários estelares na nossa galáxia. Vamos lá, ficou interessante esse aqui agora. O telescópio espacial Hubble, ou melhor, Bubble, né? Bubble, se você colocar um B aqui, é bolha em inglês. Olhou para a nebulosa Helix e encontrou moléculas de água, hidrogênio e oxigênio, formados por diferentes processos. Se combinam para formar moléculas de água na atmosfera ejetada. Desta estrela moribunda, as origens dos nossos oceanos estão nas estrelas. Eles associando diretamente. As estrelas têm tudo a ver com o oceano, ou seja, as estrelas estão dentro d'água. As origens dos nossos oceanos estão nas estrelas. Brinca aí. Caramba, é uma página gigantesca, cara. Deixa eu ver isso aqui. Como a água chegou à Terra? Vai dizer que foi asteroide, né? Que colidiu, tal. Beleza. Até aqui já está suficientemente bom. Foi interessante eu trazer isso, né? NASA, seu site oficial aí, ó. nasa.gov/specials/ocean worlds. Esse linkzinho aí. E me deu essa bela imagem da NASA. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço para os parceiros que estão me ajudando, colaborando comigo. Eu vou sempre relembrar você aí do outro lado, porque eu estou precisando do seu apoio. Eu peço a você que, se você puder colaborar comigo, mande um Pix para mim.
Tá aí na tela, ó. Eu vou até aumentar ali. Deixar assim, ó. O pessoal tá reclamando que não tá dando para ver direito. O Pix tá aí na tela. Eu tô precisando muito do seu apoio. Eu agradeço se você puder me apoiar. Daqui para frente eu vou precisar muito de você aí do outro lado. Muito. Está aqui nessa linha de frente, né? Expondo, estudando, investigando. Eu vou sempre relembrar vocês, eu tive muito trabalho, pessoal, para reunir essas informações, chegar a uma conclusão legal, né? E agora, só agora, realmente nesse momento, eu tive que chegar até vocês para dizer que eu estou precisando do apoio de vocês. E vejam o trabalho que eu tenho aqui no canal. A maioria das lives que eu faço é conversando, sempre com lives explicativas, juntando informações. Nunca é uma coisa vazia, sempre tentando acrescentar cada vez mais as coisas. Eu peço que você veja todo o meu esforço que eu fiz até hoje, né? Mas realmente no meu caso agora, eu preciso demais do seu apoio, você não tem noção do quão preciso do seu apoio do outro lado, tá bom? Sheila Santa Brígida, boa noite a todos, seja bem-vinda, Sheila. Todo mundo que chegou aí, né? O Melo, o Léo, Cidade de Deus, o Rafa, todo mundo que chegou aí. Aí a minha live hoje vai ser pra gente rever umas imagens que eu tenho da NASA. Eu vou passar as imagens e a gente vai revendo aqui. Legal? Vamos lá. Como eu disse, o YouTube não está colaborando para vocês mesmos clicarem lá no canal. Antes tinha um botãozinho no aplicativo do celular. Você clicava lá e você ordenava de trás para frente para você ver os vídeos que eu tenho aqui no canal. Agora não tem como mais fazer isso. Eu só consigo fazer entrando no YouTube Studio. Lá eu consigo reverter essa ordem. Aí, como tá complicado, né? Eu vou procurar trazer esses vídeos que eu tenho antigos aqui. A gente, pessoal que nunca viu, né? Por exemplo, minhas lives bem antigas, o pessoal não pode nem chegar lá atrás para olhar. Você tem que clicar no canal e ir descendo, né? No dedo. Boa noite, HP. Olha o Pix que eu fiz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. TPD Júnior. Chegou aqui mesmo, meu querido. TPD Júnior, meu parceiro. TPD Júnior. Foi o Luiz Fernando TPD Júnior? Luiz Fernando, não é isso? TPD Júnior. E como eu disse, pessoal, ó, eu estou colocando, além de você me ajudar e colaborar comigo, as pessoas que eu vejo que realmente estão do meu lado. Lógico que eu tenho que conhecer a pessoa, né? Eu vejo que o pessoal está aí do meu lado, não é simplesmente apenas contribuir. Eu vejo que a pessoa está do meu lado. Pessoal que eu conheço já de um tempo. Todo esse pessoal que eu já conheço, eu vejo que está do meu lado, vai contribuir, vai colaborar comigo, o pessoal vai virar moderador. É como se fosse uma maneira de você ser um membro parceiro meu. Apenas é uma forma simples de retribuir. Pelo menos vocês participam, até me ajudam a controlar o chat aí.
TPD Júnior, meu parceiro, um forte abraço para você e muito obrigado. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe você. Você, sua casa, sua família, todos, tá bom? Vamos lá, ó. Aí, como eu disse, o YouTube agora tá complicando pra gente rever vídeos até de qualquer canal. Atrapalha, porque é complicado. Aí, vamos lá, ó. Eu vou começar por esse vídeo aqui, porque esse vídeo é um dos mais interessantes. É um dos mais interessantes que tem. Vamos lá. O vídeo da NASA. Se você não conhece o meu material sobre a NASA, que eles estão lá em cima, no mar primordial, né? Ó, por essa imagem aqui, eu vou só dar uma ideia. Você que se estiver chegando nessa live agora, que nunca viu alguém falar sobre isso, que a NASA está lá em cima, ela não está no espaço sideral, ela está dentro d'água, no mar primordial. O mar primordial, ele começa abaixo do firmamento. Isso aqui é só um exemplo aí, ó. Existe água dentro do firmamento aí embaixo. Eu peço a você, tem uma live bem recente minha que eu falo sobre isso. A NASA no mar primordial. Você clica lá e vê toda a ideia. Aqui eu vou só explorar as imagens. Tá bom? Vamos lá, ó. Vamos começar. Onde é que a NASA está? No mar primordial. Vou começar por essa imagem aqui, ó. Vou até colocar a legenda. Só fazer uma coisa aqui. Other environmentally interesting targets of opportunity. Vou fazer uma coisa e colocar essa legenda aqui em cima. Pronto. During the day passes. Typically when the orbiter is on the dark side of the Earth, as it is now, at least for the next 5 to 6 minutes, the low light level black and white cameras are much better at observing the Earth's surface and the star clusters as the orbiter passes high overhead. When the orbiter moves within a daylight pass, the color cameras in the payload bay are used to get more interest. Peraí. Deixa eu aumentar um pouco essa legenda, porque está muito pequena. Sim, já tá legal, já. Tá passando um pouco da tela ali, mas já melhora. Um pouquinho aqui, ó. Pronto. Deixa eu voltar, que esse começo aqui é muito legal. Que mostra o cinturão de energia que separa a nossa atmosfera e eles narram, né? Dizendo que tem as estrelas nadando aí na imagem. Aí a estação aquática. Other environmentally interesting targets of opportunity during the day passes. Typically when the orbiter is on the dark side of the Earth, as it is now, at least for the next 5 to 6 minutes, the low light level black and white cameras are much better at observing the Earth's surface and the star clusters as the orbiter passes high overhead. Aí o mais legal da imagem dessa é o cara falando, narrando e dizendo que isso aqui são estrelas, ó, lá em cima. E o espaço sideral não é aquilo que eles... Eu já comecei a live de uma maneira bem diferente e muito legal. Foi mostrando o site da NASA lá. E a gente olhar para cá, ó, ver uma imagem como essa. A gente vê essas coisinhas nadando no mar primordial, serem estrelas. When the orbiter moves within a daylight pass, the color cameras in the payload bay are used to get more interesting sights on the day side of the Earth. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? G2C, meu parceiro. Meu querido, meu irmão. Um abraço enorme para você aí.
tá bom? Seja bem-vindo. Vamos lá. Not sure what you're talking about. Never mind. Imaginar que a imagem dessa lá em cima, ó. Are we missing something? Por isso que os caras treinam numa piscina. Yeah, we think the camera filter came off the mark. Treinam no mar também aqui embaixo. It's about your 10 o'clock, 11 o'clock going away. Don't worry about it. Mission Control Houston, we are using the payload bay cameras right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on. Antes de eu continuar aqui, eu vou voltar aquela imagem. Ó, isso que você vê aqui, ó, desses aquanautas no mar primordial lá em cima, aquela luz piscando perto deles é uma criatura brilhando perto deles. Earth. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Provavelmente foi capturada por Never eles. mind. Are we missing something? I don't see anything. Yeah, we think the camera filter came off the mark. It's about your 10 o'clock, 11 o'clock going away. Don't worry about it. Mission Control Houston, we are using the payload bay E cameras agora? right now to hopefully catch a glimpse of the Russian space station Mir as it performs an on-orbit burn. E agora, para o pessoal que já conhece aqui toda a ideia do canal, a nossa atmosfera está lá em cima, aqui é o cinturão de energia, e aqui são um monte de estrelas no mar primordial. Essa imagem aqui, eles estão tentando visualizar a estação aquática Mir, que é a estação aquática russa, e aqui eles já estão narrando. Queima em órbita, embora seja difícil escolher. Ó, isso aqui é uma tradução automática do YouTube. Embora seja difícil ver a estação Mir no meio das estrelas. E ela fala diversas vezes estrelas aqui. Ela vai chamar de meteoro, de estrela cadente. Though it will be difficult to pick Mir out from the stars as they pass behind us, the payload bay cameras are positioned such that they're looking straight back behind the orbiter, where the Mir is flying at about 850 nautical miles behind us. Milhas náuticas. No joy from here. Sorry. Hope it was a good one, though, for our friends. Thank you, sir. We could not see it here either. We'll wait 2 or 3 more minutes till sunrise, and then at that time give you a go for KU stow. We're at a mission elapsed time of 7 days, 13 hours, and 17 minutes. This is Mission Control Houston. The Mir space station is now visible on the far left-hand side of the screen, about an inch from the bottom of this particular picture. Okay, the Mir space station is the small flashing light in the center, about an inch from. Ela tá falando que pelo que eu tô vendo aqui, ó, tem um ponto luminoso que estava subindo aqui, ó. Provavelmente a Mir parece que é esse pontinho aqui, ó. Camera Charlie on the monitor. The left-hand side of the screen. It's slowly. Tally ho on the camera. It is slowly moving closer to the left-hand side, and has a very light flashing to it. We think on the middle of the screen, way to the left-hand side. Não, eu estou enganado. Ela disse que está piscando. Tem um pontinho piscando aqui, ou é esse ou é esse. É um desses dois. We think you can see a flashing light just a little bit to the left of the center of the screen, very faint. Agora eu tô achando que eu não sei nem qual é de verdade. Vamos lá. Yeah,
we do see something flashing visually, but we're not sure that might be... This is Mission Control Houston. Once again, we believe we were just able to spot the Mir spacecraft as it flies about 850 nautical miles behind us. E aí as estrelas cadentes, os meteoros, imagens do céu, do verdadeiro céu, como você nunca viu antes. Да, Валера, я тебя наблюдаю. E essa aí é a estação aquática que eles estavam tentando encontrar naquela imagem de longe. E agora a imagem eles já estão perto deles. Essa é a estação aquática Mir, que o pessoal diz que é uma estação espacial, né? No vácuo do espaço. Isso nada mais é do que uma tecnologia aquática. E as estrelinhas das criaturinhas aí nadando em volta dela. Olha isso. Esse é o verdadeiro espaço sideral. Esse aí, ó, água pura. Lembrando você do outro lado, se você puder colaborar comigo, eu agradeço de todo o coração. Se você puder me enviar aí, ó, tá na tela o meu e-mail, é a minha chave Pix. Estou precisando muito do seu apoio aí do outro lado. Quem diria, pessoal, que nós iríamos, né, ver e entender isso, né? Olha, uma música russa. E agora aquela imagem da sonda. Que eles chamam de satélite. Todo tipo de experimento lá nesse mar primordial eles fazem. Esse aí eu tinha um fio, um cabo, alguma coisa desse tipo, ó, que segurava esse equipamento. E aí o cabo se rompe e eles perdem o equipamento. Columbia and the satellite now 77 nautical miles apart. Again, that call reporting that the crew can see the tether and see the satellite. It's beautiful. Eles estão dizendo que é possível ver o cabo e o satélite. This view showing the satellite. Again, just moving into sunrise. 81 nautical miles now from Columbia.
Seja bem-vindo ao verdadeiro espaço, ao verdadeiro céu. Quando tá aquela grande quantidade de luz, ele acabou de falar aí que é por conta do sol. Vemos uma longa fila, ó, coisas parecidas com estrelas e muitas coisas nadando em primeiro plano. Vamos lá. Describe what you're seeing. Well, the long line is a tether, and there's a little bit of debris that kind of flies with us, and it's illuminated by the sun at such low angles. So there's a lot of stray light, and it's getting washed out quickly, but Claude is trying to do a quick, good job here adjusting the cameras. Copy that. You know, that description by the crew, this is the tether in the satellite with approximately 12 miles of tether still attached to it. Columbia and the satellite are now just passing over the west coast of northern Africa. The two spacecraft are now 90 nautical miles apart. Achar uma imagem como essa. Os caras estão narrando lindamente a imagem. Fala das estrelas nadando. Diz a região que estão passando. Diz tudo na imagem. Movimentação em milhas náuticas. É algo para você ficar assim, né? Impressionado realmente. Controllers for the satellite did have communications with it during the close pass between Columbia and the satellite. Columbia, Houston, that's a much better view, a lot more contrast visible. And how wide does that tether appear to be? It seems to resemble a much wider strand than we'd expect. Can you describe which way the satellite is visible on that strand? O satélite rompeu. Isso parece um microscópio, você olhando assim, né? Parecer não é ser. Tá aí, ó. O cabo aí que rompeu. Eles estão vendo a imagem. Cheio de estrela nadando em volta. E aquilo do lado direito é uma grande ali, ó. Isso aqui, ó. Uma estrela grande aqui, ó. Satellite now 100 nautical miles. Charlie, completely unzoomed, and you see the full extent of the tether. I try to adjust the focus, but I can't get better than that. Okay, Claude. Thank you. I'm going to zoom in now. E agora uma imagem aproximada daquela corda, né? E uma estrelinha nadando aí, ó. E agora uma imagem de cima para baixo. Nossa atmosfera está depois desse campo de energia aí, ó, pulsante. Esse é o verdadeiro céu. Já já a gente vai ver mais imagens aí.
Essa camada de energia que a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo a coisinha transparente? Eu sempre repito, pessoal, essas informações, porque tem gente nova que chega, né? Para explicar um pouco. Essa coisinha transparente aqui, ó, é o cinturão de energia. Aqui embaixo está a nossa Terra, a nossa atmosfera. Daqui para cima, isso aqui é tudo água. Enquanto muita gente pensa que a NASA não está lá em cima, eles estão. Esses pontinhos luminosos aí que a gente tá vendo, ó, são estrelas. Houston for Wake Shield. Across the Atlantic Ocean over Africa. Não tem o domo, HP. Tem o domo? Tem, né? Mas o domo tá lá em cima ainda. E aí tá, ó, filmando de cima para baixo, o cinturão de energia pulsando e uma criaturinha nadando ali. Essas são imagens incríveis, pessoal, isso aqui. É incrível demais. Olha só isso. A gente imaginar todos esses pontinhos luminosos aí, ó, são estrelas nadando no mar primordial. Várias passam aí, ó, rasgando as águas, como um cometa, ó. Acabou de passar um aí. Olha o cinturão de energia pulsante. Olha uma criatura, ó. Elas ficam invisíveis, ó. Ela apareceu do nada ali, ó. Aí os caras aproveitam a movimentação de onde eles estão, né? É uma estação espacial aquática, né? Um ônibus aquático antigo, que essas imagens são mais antigas. Aí ele que está andando na água, e para um desapercebido que visse uma imagem dessa, a primeira coisa que o cara ia dizer, que são esses pontos luminosos? O cara ia dizer, é um OVNI, mas não é. Só para dar a ideia, como se fosse uma Terra girando. Mas todo o conceito da Terra redonda é, é uma das maiores fantasias. Se você minimamente pensar, você vê que é uma mentira muito mal contada. A Terra giratória no vácuo, e eles ainda dizendo que estão lá em cima, presos a uma força, presos a uma força e conseguem se locomover no nada, que o vácuo é o nada. São coisas assim totalmente sem sentido. GAN-BR chegou ali, ó. Vamos para os meus vídeos da NASA aqui.
Vamos para esse aqui, ó. Nós já vimos esse, agora vamos para esse. Olha só. Isso aqui, ó. Essas imagens são imagens que eu tirei de um canal oficial da NASA. Canal do Astronautas da NASA. Astronautas. Aquele que navega nos astros. Astronauta. Vejam só. Essa imagem que eu peguei aqui. É a imagem oficial. Aí eu digo para você, ó. Tá vendo aqui a estação aquática? Eles estão dentro d'água lá em cima. Isso aqui é uma imagem verdadeira lá de cima. Tá vendo essa terra aqui? Eles apenas colocam a imagem de um ângulo diferente com a câmera olho de peixe para fazer essa curva. Só isso, apenas isso. E eu consegui chegar a todo esse entendimento quando realmente eu fui pesquisando. Pessoal, eu vasculhei todo esse canal deles. Todo o canal dos caras eu vasculhei. E cada vez que eu ia pesquisando, eu ia ficando mais impressionado. É um canalzinho pequeno. Na época, quando eu olhei, não tinha 10 mil inscritos. Tinha 9 mil e pouco. E fui lá pesquisando, pesquisando. Aí quando a gente vê uma imagem dessa aí, ó. Voltar um pouco, ó. Fica parecendo a Terra rodando. Aí o que foi que eu percebi deles? Eles apenas usam questão de ângulo, movimentação, para fazer parecer o que eles querem que você veja. Para você enxergar da maneira deles. Mas eu dando a ideia para você, você entende que quem está se movendo é isso aqui, ó. Isso aqui está se movendo. E a câmera está pendurada numa parte dessa estação aquática atrás. Filmando essa parte aí, ó. Aí você pensa que é a Terra rodando, mas não, são eles se movendo lá em cima, na água. Vamos lá. Imagens oficiais deles, isso aí. Olha o sol lá dentro da água. Peraí, tem legenda. Deixa eu colocar a legenda aqui, ó. Lá em cima. Olha o sol dentro d'água aí, ó. Cada vez que eu ia pesquisando essas imagens, eu ia ficando mais impressionado. This is Mission Control Houston. This morning's wake-up call. The O Air Force amanheceu. song by the United States Air Force Academy Cadet Chorus. That for pilot Steve Lindsay, who is a major in the Air Force, and Commander Kevin Kriegel, formerly of the Air Force. Só voltar um pouco, ó. Você percebe claramente que é um astro que está dentro d'água. Nitidamente um objeto submerso na água. O tipo de brilho, como eu já falei aqui quando eu mostro esse tipo de imagem. Se você pegar um objeto luminoso no escuro, enfiar dentro d'água e ter uma câmera lá, você vai ver que faz esse efeito aí. Faça um mini sol, né? Uma bolinha que você possa iluminar, mergulhe ela na água no escuro e filme para você ver se não faz isso aí. Vamos lá. This is Mission Control Houston. This morning's wake-up call. The Air Force song by the United States Air Force Academy Cadet Chorus. That for pilot Steve Lindsay, who is a major in the Air Force, and Commander Kevin Kriegel, formerly of the Air Force.
E agora a Lua, ó. Também retirei desse canal da NASA. Filmada lá de cima. Essa é a parte que eles vão chamar essa coisa branca aí de escudo branco. A Lua fazendo o ocaso dela. And good morning, Columbia. We'd like to start off with a congratulations to Story, who now is past 1,001 hours in the space shuttle, starting on his 1,002nd. Parabéns, Colômbia. Você está a mil e poucos segundos. Oh. E agora você está atualmente 20 milhas náuticas à frente do escudo branco. Como eles estão lá em cima? Eles atravessam o firmamento pelas janelas. Eu não sei se essa imagem pode ser um efeito da camada de ozônio que está parecendo ser uma coisa branca, mas é muito interessante essa narração aí. Ó. Se é o firmamento, eu não sei. Mas ele narra assim, ó. Você está 20 milhas à frente do escudo branco. Vamos lá. You're currently 20 miles ahead of the wake shield. And the distance between wake shield and spas is 15.7, so we're looking forward to a good rendezvous today. Let the good times roll. Well, Story is looking marvelous for a 1,001-hour space traveler. And we are ready to let the good times E a roll. Lua indo para debaixo da Terra lá, ó. Starting to come on board, and we'll talk to you about them shortly. And we copy, Taco. We should have you should have 3 messages on board. We would like to. Aí essa movimentação que eu já cansei de mostrar aqui no canal dos astros, aqui ó, essa Lua, pelo que o pessoal fala aí, né, do modelo convencional, essa Lua era para ela ficar rodando aí em cima. E olha o movimento dela. Você viu que ela estava bem aqui em cima no começo e foi descendo? Por aqui assim foi descendo, indo para debaixo da Terra. To verify that you did a TIPS paper Olha o change escudo out branco aí do yesterday. lado. If not, we would like one before resuming TIPS uplink. We did the change out pre-sleep yesterday, so proceed. In work. E a Lua fazendo seu ocaso lá, ó. Márcio Machado, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. E agora, o submarino com asas. Que ele diz que é um ônibus espacial, mas nada mais é do que um ônibus aquático. Parece uma coisa, né? Sideral, como eles venderam aí, que não tem sentido nenhum. Olha, injetando água. Uma imagem lá em cima, eles estão dentro d'água, no mar primordial, e eles usam a água para se locomover. Ó, injetando água. Essa água é a água mais pura que tem. A água do mar primordial. Aí eu vou repetir para você aí, ó. Ó, voltar a pegar a ejeção aqui. Aí eu vou repetir para você. Eu vasculhei esse canal da NASA todo. Você não tem noção do trabalho que eu tive para chegar a toda essa conclusão aqui. Porque se tem uma agência
que realmente conseguiu passar uma fantasia muito bem feita foi essa. Tanto é que é um dos maiores sonhos de um pobre menino, né? Uma pobre criança inocente. Quando cresce, quer ser o quê? Quando crescer? Astronauta. Aquele que navega no meio dos astros. Aquele que nada no meio das águas. Mas eles fizeram uma mentira tão bem feita, uma coisa tão bem produzida, um invólucro tão bem montado, que engana todo mundo. Mas enquanto outras pessoas pensam que eles não estão fazendo nada, olha aqui, eles estão. Aí eu repito para você aí, do outro lado. Se você puder colaborar comigo, eu agradeço. A minha chave Pix está aí na tela. Aí eu estou reforçando todo esse meu trabalho para você ter noção. Eu investiguei esse canal inteiro, pessoal. Eram vídeos de 1 hora, 50 minutos cada vídeo. Eu fui lá, peguei as melhores imagens para conseguir chegar numa conclusão muito boa. Vamos lá. Olha só isso. O ônibus aquático lá em cima e as estrelas lá atrás. Ó. Ele ejetando água aqui, ó. Quem já viu no vácuo do espaço a água fluir assim, ó. Imagens oficiais da NASA. Isso passa as imagens da missão inteira aí. Passa os caras conversando lá dentro. Eu peguei só as mais reveladoras. Olha a água fluindo, ó. Uma água só flui dessa maneira porque existe um ambiente propício para isso acontecer. No vácuo mentiroso do espaço, isso é impossível. Isso aqui é para deixar qualquer engenheiro, qualquer estudioso da grande ciência, né? Manipuladora. Eu não quero dizer que a ciência é uma mentira, não é isso. Mas eles usaram o conhecimento para fazer com que coisas do mundo você vai enxergar do jeito que eles quiserem. E é isso aqui, ó. Qualquer físico, engenheiro, vendo uma imagem dessa aqui. Eu disse, isso aqui é no espaço. É para o cara pegar o queixo dele, bater lá no chão e ele ficar sem dizer nada. Porque isso aqui é impossível no vácuo do espaço. A água está fluindo, você vê que tem um ambiente aí. Teria que ser no ar ou dentro da água como eles estão aqui. No vácuo do espaço é impossível. Tem que ter um ambiente necessário para isso aqui acontecer. Manuel Alberto, boa noite, caríssimo HP. Boa noite, meu querido. Ó, isso aqui, ó, é o... Eu creio... não dá para ter certeza. Ou pode ser um pedaço da estação aquática, ou pode ser também um pedaço do ônibus aquático espacial. Parece uma asa aqui, ó. Pode ser um dos dois. Mas só sei de uma coisa. Aqui embaixo está a nossa atmosfera. Aqui embaixo está a nossa atmosfera. E eles estão, ó, um pouquinho acima da camada de energia, navegando na água. Olha lá embaixo, ó, a movimentação. Eles disseram, ó, olha que incrível, as nuvens do Pacífico, eles estão voando acima do Oceano Pacífico aqui. Ó. As nuvens do Pacífico combinam bem com o branco da água. Esse branco da água aqui, ó.
Combina realmente, né? A água está sendo jorrada e esse branco que é gerado aqui está combinando bem com esse branco das nuvens aqui. Vamos lá. Oh yeah, the white of the water plays really well with the white of the clouds. It's almost like a snowstorm in space. É quase como uma tempestade de neve no espaço. Uma tempestade de neve dessa maneira. Por isso que eu digo, ó, essas imagens são incríveis, porque eles estão narrando a imagem. Yeah, it sure does. Also a nice shot of the Terminator, too. Isso aí é impossível no espaço. Aí você me diz, mas HP, se eles estão dentro d'água, como é que ele está jorrando água? Não é? Não seria uma pergunta interessante? Eu estou dizendo que isso é dentro d'água. Como é que são bolhas? Vai aproximar até um pouco mais, você vai perceber. Tá vendo que são bolhas? Usadas quando eles estão acionando os motores para se locomover no mar primordial. Essa água é tão limpa que você só consegue perceber que os caras estão dentro d'água assim, ó. Tem que denunciar claramente que é um ambiente propício. Uma nuvem de plânctons aí, ó. Estrelas nadando aí. E agora são... Agora eu posso tirar a música. Acho que não vai... Se tiver fala, eu coloco já já. O cinturão de energia e as estrelas ali, ó. Me deu tanto trabalho, pessoal, coletar isso. Tanto trabalho. Olha só a imagem do cinturão de energia aí, ó. Isso me deu tanto trabalho, ele tá falando. So, Mark, just wanted to tell you, you can pass along to Jeff Stone that we're very impressed he got us an IFM within the first 20 hours. Okay, we'll do that, Nancy, and you'll be happy to know that on TDRS, the two single-axis antenna reflectors are now deployed, so all appendages have been deployed, and the on-orbit checkout is continuing nominally. That's terrific news, Mark. Everything went just so smoothly yesterday. We were all really pleased. Aí são aquelas imagens que eu mostrei do cinturão de energia. Fiz uma live só disso aqui, né? Fiz uma live só disso. Aqui, ó. Nós estamos aqui dentro, ó. Dentro dessa bolha. E aqui está o cinturão de energia. E as estrelinhas aqui, ó.
Cada vez que eu ia investigando essas imagens, cada vez que eu ia encontrando, eu ia ficando mais abismado. Eu ia entendendo mais. Eu ia chegando a uma conclusão mais firme. Como eu fiz uma live só desse negócio, né? Só do cinturão. Apesar que, deixa. Dá pra passar aí. Já acaba. Isso são imagens incríveis, incríveis isso aí. Olha só. O temido cinturão de energia, a NASA tem que ter o maior cuidado para atravessar quando vai e quando volta. Aí, tipo, eles falam disso, né? Mesmo no espaço, a ideia dele espacial, eles têm cuidado para atravessar isso aí. É como eu digo, tem muita coisa verdadeira nas informações deles, mas eles apenas criaram uma capa mentirosa em volta disso aí. Recognize that from the second grade class at Ferguson Elementary, where your daughter Stephanie is, in South Shore Harbor. Good morning, Mark, and good morning to the kids in Ferguson Elementary. They did a wonderful job with that, and it's a great way to wake up on orbit listening to a beautiful song like that from a bunch of beautiful kids. We agree. Aí, muito desses áudios, eles conversam uma outra coisa que eles estão fazendo lá em cima. Pode nem ser, ele não pode nem estar falando da imagem em si. Mas eu coloco porque eu gosto de ter o áudio original. Quando tem a música, eu coloquei a música de fundo aí, é quando eles não estão falando nada. É para não ficar um vídeo assim, ó, sem som. Eu coloquei uma música de fundo. Mas quando tem o áudio, eu vou lá e coloco o áudio dos caras. Imagens do verdadeiro céu das estrelas, das nossas estrelas, como você nunca viu, tá aí. O cinturão de energia pulsante. O famoso cinturão de Van Allen. O Van Allen. O cinturão magnético pulsante de energia etérica. O campo etérico. O éter. E agora aí, ó. Esse cara tá filmando lá em cima. Um pouco das experiências que a NASA faz com essas estrelas que eles capturam. Não as estrelas que a gente vê do zodíaco, né? Essas estrelas estão muito distantes e são gigantescas. Mas as pequenas que eles coletam e fazem experimentos. Vê só aí, ó, o fluido que eles pegam. O cara tá filmando aí, ó. We're receiving some more videotape from the crew on board Discovery. This is Commander Tom Hendricks operating the visual function tester equipment, which is recording his ability to respond to visual stimulus. Olha o fluido. Discovery Houston. É um tubo de fluido que eles pegam as estrelas, coletam os fluidos das criaturas e colocam aí. Isso tá no episódio do Coragem ou Cão Covarde. Eu já mostrei no canal aqui. Uma estrela que cai do céu e eles coletam o fluido da criatura. É igualzinho isso aí.
For Mary Ellen, we're happy with the amount of video we've received so far, and just an additional note, the ground investigators are interested in the flow patterns that they're seeing in this phase 1 part of the experiment, and are looking forward to phase 2. I agree, Mark, and I will go ahead and queue up the tape to yesterday's, and maybe you can let me know if you can initiate that from the ground. We can start downlinking that. Aí, ó. As células e os experimentos que eles fazem, ó, das criaturas lá em cima. Imagens da Aquanasa, como você nunca viu na sua vida. Você está vendo aqui agora. Is underway with the isothermal dendritic growth experiment. The study is designed to improve metals used in automobiles and jet engines. In the experiment, materials are melted and resolidified to observe the growth of dendritic. Isso aqui, como eu disse, eu coletei isso no canal de astronautas. Ao mesmo tempo que tem eles falando lá, né, lá de cima do registro da imagem, isso aqui também é o astronauta que está narrando a imagem. Tem a imagem lá da missão lá em cima, e o astronauta que fez essa missão também, ele está narrando aí, dizendo o que é que significa essa imagem. Aí, como eu cortei só os momentos que eu queria do vídeo, tem momentos que a câmera corta para o astronauta que está narrando a imagem, explicando isso aí. Ela acabou de falar aí que isso é um experimento para melhorar o combustível, tal, não sei o quê. Dendrites. You're looking now at live video downlinked from the shuttle Columbia of the IDGE experiment as the dendrite grows in space in the microgravity environment. IDGE's lead scientist, Professor Matthew Koss of Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, New York, says the science team is repeatedly performing growth cycles at the same supercooling. This allows researchers to obtain the best science data set possible for later analysis. And the growth cycles continuing with the IDGE experiment on board the Space Shuttle Columbia. Also today, very good reports from the science teams, both with Mephisto and another furnace on board Columbia, the Advanced Automated Directional Solidification Furnace. E aí mais uma imagem dele, ó. Olhando assim, né? Você, não, isso é CGI. É uma imagem antiga. Apenas um olho de peixe, ó. Imagem retinha aí. A camada de ozônio. O pôr do sol. Acabaram de me mandar uma contribuição aqui. Deixa eu ver quem foi. G2C, meu parceiro. Acabei de ver aqui tua contribuição. Esse aí é um parceiro mesmo. G2C, que o Pai abençoe a tua casa, a tua família,
abençoe você. A gente tá bem pertinho, meu querido. Estamos bem pertinho de tudo acontecer. Muito obrigado de todo coração. E aí termina o vídeo aqui, ó. Aí eu tô pensando aqui, ó. Eu acho que eu vou passar mais um, né? Mais um videozinho desse. Deixa eu ver. A gente vai pegar esse aqui agora. Vamos para esse. Mais um vídeo. Aí está, ó. Essa criaturinha que está subindo aí, ó, nada mais é do que um submarino com asas. Está sendo arremessado para cima para entrar no mar primordial. Aí o que foi que eles fizeram? Misturaram um avião com um submarino. E quando volta, ele tem que aproveitar para ele pousar. E aí é um lançamento mesmo aí. Fase 1, fase 2. Na fase 3, ele solta o tanque lá em cima. Tu vai soltar o tanque agora. Soltou o tanque, ele está voltando para a Terra. Vai cair no mar. Aí o pessoal, né? Do movimento convencional. Não, o foguete vai para cima e cai no mar. Beleza, ó. O que é que cai no mar? Eu vou voltar um pouco aqui, ó, pro começo. Peraí, deixa eu ver onde eu tô. 1 minuto e pouco. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. O lançamento, né? Primeira coisa que cai no mar. Cai esse e esse. São os propulsores aqui, ó. Fase 1. A fase 2, ele solta o tanque. E a fase 3 é o próprio submarino com asas. Aí o pessoal, não, eles jogam para cima e cai no mar. E é. O que cai no mar é isso aqui, ó. Que é o que faz impulsionar ele para cima. E depois volta o tanque. Mas essa coisinha aqui, ó, vai lá para cima. Aí nos lançamentos atuais, não tem mais esse ônibus, né? Tem só uma cápsulazinha que vai aqui na ponta, ó. Vamos imaginar que fosse um foguete aqui. Aí eles soltam lá, são só 2 estágios atualmente. Eles soltam lá os propulsores do foguete. E a cabecinha da cápsula lá, ela entra no mar lá em cima. A única diferença é isso. Deixa eu adiantar aqui, ó, onde estava. Olha o tanque voltando. Que é justamente aquela imagem que eu mostro do foguete entrando lá em cima. Eu acho que é melhor eu até mostrar ela. Como eu expliquei isso, né? Eu acho que é melhor eu mostrar ela. É justamente essa aqui, ó.
Aí, à medida que cada vez que eu fui investigando, eu fui entendendo. Olhar para cima, ó, os dois propulsores vão ser soltos. Porque eu cortei isso aí. Meu intuito era mostrar a travessia pelo plasma aí, ó. Que o pessoal diz, não, joga o foguete para cima e não acontece nada, não. Sam, you never really believed we were going to get there until that moment. Discovery, Houston, nominal MECO, ohms 1 not required. So it was a fun 8.5 minute ride to orbit, but not required. but there is no time to rest. We've got a very busy day ahead of us. Quando eu vi essas imagens aqui, eu digo, caramba, cara, eu tô encontrando tudo, velho. É o tipo de imagem que você não vê por aí. Ele soltar um tanque de combustível e atravessar o campo de energia bem devagarinho. Depois desse campo de energia, é água. Aí, o que cai no mar? Os propulsores e o tanque de combustível. Que aqui depois eu já mostrei no canal também, a NASA, eles vão lá no navio coletar essas coisas que caem no mar. Mas isso aqui entra lá em cima. For the next 6.5 hours, so we got to get right to work. It's the cockpit, both the flight deck as well as the mid deck, immediately become a beehive of activity. Got to get the helmets off. Joe's in a good mood. He's 7 minutes into flight, and this is a small burn. You can see that's what it looks like in the mid deck when that ohms 2 burn kicks off. And we got those 2 ohms engines, each 6,000 pounds of thrust. Aí quando eles estão atravessando o plasma, superaquecendo tudo. Going to burn for a couple of minutes, and what that's going to do is it's going to circularize our orbit. Os propulsores, ó, soltou. É isso aí, volta pro mar. Ó. Ele tá só com um tanque lá, ele vai soltar do tanque para atravessar o campo de energia. Aí essas fases caem no mar, mas ele sobe, ó. Them, then here's a great view of Atlantis from that camera off that solid rocket booster pushing away. A minute or so later, we're up to about 10,000 miles an hour. We roll heads up, and you have a view of the Atlantic there in the background as we go up the east coast of the United States. 8.5 minutes, and we've gotten to the speed we need. We shut down the engines and jettisoned the external tank. You'll see it come off here in just a second, and the reaction control jets on the orbiter push us away and get us safely clear. We do a small burn and push out in front so we can get some pictures of it. The glow you see is actually just the plasma around the orbiter since we're going 17,000 miles an hour, and we're still in just a little bit of the atmosphere here as we climb away. Right as soon as the engine... We have a camera on our external tank. This is the Isso aí são vários lançamentos que eu peguei. Vários. Eu investiguei esse canal inteiro. The purpose of this camera was to watch any debris that might fall off. We've got the booster separation cameras on the boosters. Por último, o tanque. São 3 fases, porque o ônibus ponta também, ele queima também para subir. Back to the LOX feed line camera. First time we've flown a camera in this position, it worked quite well. Here's the roll to heads up. You can see the horizon in the background. That was about 6 minutes in the flight. Here we are about 8 minutes and 20 seconds. We have main engine cutoff. And shortly after that, you see the forward attach point. We're going to separate from the tank. The tank is going to fall away, and we will pitch around. Houston Discovery, we have a good plus-X maneuver. We'll pitch around and photograph the tank. It's unbelievable. What you're seeing here. Aí tem lançamento que você vê o plasma bem amarelo, outros você não tá vendo tanto porque... And what you're seeing here are some of the camera views that are mounted on the solid rocket boosters and on the external tank itself. This is from one solid rocket booster looking to the other. Absolutely unbelievable. In just a moment, you'll see Dom's initial maneuvering, and this is taken from a camera on the external tank, as he's maneuvering from the external tank during ET separation.
Pode usar sim, a NASA Just não a dá few direitos minutes autorais after não. main engine cutoff, we saw a sunrise, and then we start doing a series of burns. Here's Garrett and. Just an interesting perspective of the solid rocket booster, sitting on the solid rocket booster as it separates from the external tank. And the ride, it's amazing. That occurs about 2 minutes into the launch, and it's amazing how the ride really smooths out. And now as we're continuing up to orbit, the Gs are continuing to continue. And then we hit what's called main engine cutoff, where all of a sudden you feel weightless. And here's the separation right after we had that MECO main engine cutoff. And if you look at the back of the orbiter, you'll see a camera that we have installed in the aft section that's going to take some pictures of the tank, and we download those. São vários lançamentos. You know, there's not much I could say about that whole thing, but wow. And there we are, finally getting on orbit as we're separating from the external tank. And boy, what a feeling it was, especially since we had 5 people that had not flown before to get them up on orbit. That was just a real fantastic feeling. Being a 4 million pound vehicle at Mach 5 at about 150,000 feet, the solid rocket boosters had done their job and they separated and they continued up to about 200,000 feet before floating down on parachutes while we continued on. Our powered flight was about 8.5 minutes, and here you'll see the last part of it we're under 3 Gs, so you'll see we kind of look a little strained there, and then right there is when we go to 0 G and we relax and we can start moving around a little bit. And then it was time for us to get off the tank. The tank started out with about 1 million pounds of propellant, very cold cryogenic propellant, and you'll see it separate from the bottom of the shuttle. There's the separation. The shuttle separates and moves away. We continue on up to orbit while the tank returns to Earth. You'll see we were flying east, so we flew into morning. And there was morning on the tank, and we took some video of it as it went on down, and then later got confused. Seu astronauta no canal narrando lá, camada de ozônio. And then we started downhill on schedule. This is a picture of plasma interaction around the orbiter, which Mark was able to get with the camcorder. There's some spectacular photography there of the plasma sheath discharging. O que está acontecendo aí? Ó, o plasma. Eles já estão verificando, eles estão se aproximando para voltar, entrando no campo magnético devagar. Eles já testaram toda o ônibus espacial, testaram tudo. Foram testar ele todo. Aí quando eles começam a sentir o plasma, aí ele está narrando aí. Olha aqui em cima. Fotografia espetacular, ó. Lá na bainha de plasma, descarregando. This is pretty rare photos. Then you can see out the window, again with the same camcorder, the Earth horizon as we do the roll maneuvers that allow us to guide ourselves down the reentry track. All of this went very smoothly. There's a little bit of high Mach buffet, and you can see that reflected in the slight shaking of the camera. I said Mark. Actually, I think Mary was taking all of these. Mark took the photos uphill. The weather was bad in Florida, so on the second try. Olha só em volta das janelas. Tudo amarelo. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala no canal. O éter, o campo magnético, o plasma gerado fica assim, ó. Eles estão dentro do plasma aí, para voltar. We did our entry into Edwards Air Force Base in Florida, and you get a look at the displays that we use on the flight deck. Our entry was at night, and in fact we landed about 1 hour before sunrise. Olha o plasma lá. This is the view looking back out the overhead windows. That's the plasma trail that forms above the shuttle, and you get another trilha de plasma. Olha o plasma. I don't get a chance to turn around and look at this, but our flight deckers in the back get a chance to do that, and I'm glad they filmed that for us. This is from the ground at Edwards.
It's an infrared view, which is the heat E eles falam que até o bico do ônibus espacial ele alarga, ó. You can see our nose, the Ó, o RCC on the nariz, ó. nose gets the hottest. Ó. O nariz fica mais quente. Esse é o pré-alargamento. Você viu quando ele estava filmando de baixo? Bem luminoso ficou. Superaqueceu tanto que quando a câmera filmou ele estava como se estivesse aceso. Tanto calor que ele recebeu. This is the pre-flare. We're getting ready to do the landing. The gear is E aí down. o submarino volta And como we touched down on planador. runway 22. E aqui o que eu achei interessante, eu peguei essa imagem deles, vou voltar um pouco aqui. O que é interessante dessa imagem aqui, ó? Aí você fica olhando, né? Caramba, que interessante, ó. Na verdade, nem é interessante se você ficar olhando com essa ideia da Terra redonda. Um outro dá olho de peixe. Mas o que é que tem de interessante nessa foto aqui? Nesse vídeo? O Sol está muito perto. Olha como está tudo iluminado aqui, ó. Prova que o Sol está muito perto deles. Perceba outras imagens que eu já mostrei aqui. Você vê a imagem assim? Você vê ela desse jeito? Toda luminosa, parece que o Sol está do lado. Aí são detalhes que você vai percebendo que vai chamando a atenção. Tudo iluminado. Tá vendo como é diferente a imagem? Olha essa aí. Camada de ozônio de novo. A Lua filmada lá de cima de novo. Olha o close. Lá de cima essa imagem, hein? Imagem direto do mar primordial aí, ó. Soltando uma sonda lá em cima. Um ônibus aquático que chegou e soltou isso aí, ó. Dá até pra gente ver que eles usam a câmera em infravermelho, né? Pra gente ver o campo magnético, ó. Tá dando até pra perceber aqui, ó. A olho nu, ó. Que é difícil de você ficar vendo isso aqui, ó. Ou seja, daqui pra cima tudo água. Mas dependendo do ângulo, né? Isso aqui tá bem distante disso ainda. Conta do ângulo que eles estão. Isso aqui forma uma cúpula de energia. Mas ó, tá dando pra perceber aqui, ó. Enquanto o pessoal pensa, não existe satélite lá em cima. Existe sim, é uma sonda dentro d'água, olha ela aí. Não é difícil você olhar a imagem desse, caramba, isso é dentro d'água. Impressionante essa água, hein? Pois é. Camada de ozônio aí, ó, que purifica as águas. Ó, se brincar isso aqui, ó, é a outra lua ou outro sol lá do outro lado. Um outro astro bem distante, ó. Ok,
Okay, this is the scene of the aurora. The Earth's up, as you see it on the screen there, and you can see the three little turrets of the API camera. I want you to, as you zoom in here, look to the middle left, and you'll see a meteorite go by, actually above us in the picture here, but it's below us as far as the Earth goes. The aurora, of course, are generated by, it's coming up now. There you go, yeah, you saw it. The aurora are generated by protons coming from the sun, spiraling down the field lines. Olha que interessante que ele falou. A aurora vindo do Sol. Que eu digo que é a carruagem de fogo. Olha que interessante ele falando aí. Sim, você vai sim. Então, a aurora é gerada por prótons vindos do Sol em espiral. Valeu, Enoque, tu é o cara. The aurora generated by protons coming from the sun, spiraling down the field lines. Here's the electron beam coming out just a little right of center, and superimposed on that is the results from the API camera. You can see a little glow to the left of center about every 15 seconds. We're going to cut back and forth. Here's another beam firing. Then you see the glow that you see in the middle is the natural aurora, and in the middle of that you can see the spot from the beam, and that is really the first time that this has been done in space, and that we have been able to watch it with a camera. So that beam really did look like one of the phasers that is in Star Wars or Star Trek. It's really an amazing phenomenon to see this come out of the orbiter for the first time. In addition to the electronic detector that the API experiment involved, the investigator also had supplied us with a fairly complex set of photographic cameras and optical equipment. And you see me here on one of those tests. Often the target was the same as what the detector was looking at, but we could use different filters or other optical elements to get complementary data. Again, this one was photographed to show you what we were doing when the lights were up a little bit. Normally this was done by feel and by memory of the procedure in the dark as the target went sliding by. Everybody has something that they call their favorite when you go fly, and mine is lightning, because I always tell everybody that to me it's like an orchestra playing, and it seems like the lightning plays off each strike. You know, you'll see one and it just ripples all across the face of the Earth. It's a beautiful spectacle. You can actually see the Earth limb in the upper left-hand corner there, and the big city, or the bright spot you see that's steady there, is the city of Buenos Aires. We're coming up on an ascending orbit here, and we're actually going up along out over the Atlantic Ocean off the east coast of South America. This is the sunrise. Olha, o nascer do sol aí, ó. Cadê a curvatura? Cadê a curvatura aí? Filmado lá de cima. O astronauta, aquele que navega no meio dos astros, narrando aí, ó. Costa leste da América do Sul, em cima da Argentina. Picture that you have with the different colors, so that from red to blue, from times it's really you see nearly all the colors and the different layers. There are quite a number of layers. That some of these colors are produced by the dust that is in the atmosphere. So it's since the eruption of the Pinatubo, we have quite some dust, and this add to the red glow that we see. Panels adjacent to the computer keyboard. One of them, again, it's a Japanese experiment, has a television tube. This television camera is what we're looking at here. We're just passing the Earth's limb. That's the air glow at the edge of the Earth's limb. And the camera is now swinging up to look at various stars. The stars are a little bit out of focus here because the camera is purposely focused at a distance of only 10 or 20 meters so that we could see some of the nearby emissions from the spacecraft rather than having to look out at infinity. These are cloud lightning disturbances at night. So this is the dark hemisphere of the Earth. We're seeing lightning discharges in the clouds here in the center part of the picture. That's the Earth's limb off to the right with a star over at the very right. This is a picture taken with a television camera in the moonlit night. Now, the little dots you see off a quarta missão da NASA aí, ó. Quarta missão deles. Quarta. Olha a imagem. White area you see in the center and left. Ele narrando lá, estrelas, ó, viu? Cover, and the white line that you see off to the top, at first looks like the Earth's horizon. However, we noticed some stars that went right through the horizon and came down on the Earth. And before admitting we'd lost our marbles, we observed it some more and determined that no, what we're really seeing is the top of the Earth's atmosphere. It's about 90 kilometers up. And that's one of the reasons that scientists would like to take their telescopes outside into space so that they can avoid having to look through that layer.
And you can see two little stars in the top left corner of the picture that are just now about to go down and penetrate, and they're hidden by the Earth. And that shows you that that really is the Earth's limb. This is a picture taken at sunset, and as I keep pointing out, the pictures that we see are never as vivid as what you see in the real world. We found the colors to be brilliant reds and blues, and they change with latitude and longitude as you go around the Earth. I think it gives you a chance to observe things. I think you can see the amount of aerosol like dust and volcanic ash that's in the atmosphere as it shows up and changes the colors. And almost as nice as watching out the window during the day is watching cities, thunderstorms, and the aurora at night. A carruagem de fogo aí, ó. Essa aurora verde. E agora vai passar o Obama aí. Obama conversando com os aquanautas. Direto da Casa Branca. And we had a special phone call while we were there. Discovery International Space Station, the President of the United States. Hello, Commander. Can you hear us? President, welcome aboard the International Space Station. We hear you loud and clear, sir. President spent about 20 minutes asking us questions as well as some students. And we appreciate you guys, so look forward to seeing you when you're back on the ground. God bless you. And seemed really excited to hear what we were doing. Sandy, our last transfer operation was getting Sandy on the right side of the hatch. We really had to drag her. She was disappointed to be leaving. And it was soon time to say goodbye to Koichi and Spanky. Brew closed up the hatch. Deixa eu ver quanto tempo. Mais 24 minutos. Pronto, a gente vê mais esse vídeo aqui. Depois a gente continua uma saga. Eu vou fazer uma saga de vídeo da NASA aqui. Vamos lá. Ó. Subir aqui. Aquele que quando eu estava mostrando o lançamento. Aí eu quis mostrar a nave entrando, né? Passando pelo plasma. Vamos ver aqui agora o momento que eles falam do radiador. Quando o ônibus aquático chega lá em cima. Once we get up on orbit, we have to configure our rocket ship to fly like a spaceship and be on orbit. So one of the first things we do is open our payload bay doors, and here you see it about twice normal speed on the opening sequence. The payload bay doors have... Primeira coisa que você faz quando chega lá em cima é abrir a carga. Aqui, isso aqui é um satélite. Eles chamam de tigresa, parece. Aqui eles abrem as portas do compartimento de carga. Ó, tem radiadores. Tecnologia que usa água. Vamos lá. Radiators on the inside of them that reject heat from the electronics and the shuttle systems into space. Tem que entender que isso aqui é dentro d'água. Isso aí agora. TDRS satellite with its two antennas folded up umbrella-like fashion, as well as the hexagonal feature there of the solar arrays. In the foreground, on either side of the sills of the payload bay, you see the DXS sensors that we used later on in the flight after deploy. We put those to work starting at about... O sol dentro d'água de novo aí, ó. Impressionante uma imagem dessa, meu amigo. Olha aqui, ó. É como você negar que esse sol tá dentro d'água. Olha o brilho dele, ó. Não é uma bola de fogo, pega uma bola de fogo no nada aí, ó. E nem é aquele sol que dizem que fica rodando em cima da Terra. Eu já mostrei diversas vezes, ó, a lua descendo, ele descendo, pôr do sol, nascer do sol. E essa imagem aqui é incrível porque, ó, nitidamente você vê que ele está dentro d'água.
tá perto, olha o foco dele lá ali na Terra. Da luz dele. A Lua agora. Eu vou escolher esse canal inteiro, galera. A Lua, ó. Você vê que ela tá dentro d'água. Negócio meio... Provavelmente ela tá atravessando o portão aí nesse momento. Fazendo o ocaso. Ou é no horizonte ali que não tá dando pra ver direito, né? Olha o escudo branco de novo. And we took many pictures of Earth observation sites around the planet. A nave The vai next scene I voltar think you'll agora de see is a novo. nighttime view, and you see some thunderstorms, some lightning O campo magnético in aí. the upper atmosphere of the Earth and some of the cities down below on the left side of the screen. The next scene shows our launch site at night, the city of Orlando, Florida, in the lower Tá em right-hand cima de corner of the Orlando, screen na is coming Flórida. into view, and right about now you can see the Cape Canaveral site, the Cape Kennedy site where we launched about a week and a half earlier, and we intend to land there the next day. Antes de eu mostrar essa imagem aqui novamente, eu vou pedir a você do outro lado, se você puder colaborar comigo, eu agradeço. Tanto trabalho, pessoal, que eu tive, e agora, nesse momento, eu estou precisando muito do seu apoio aí do outro lado. Se você puder colaborar comigo, tá minha chave Pix aí na tela, o meu e-mail. Tá bom? Eu agradeço se você puder ajudar. E aqui agora, ó, eles vão mostrar aquela barbatanazinha, a barbatana do ônibus aquático, eles testando. Eles estavam se preparando para vão atravessar o plasma para voltar para a Terra. Eles estão testando toda a parafernália lá de cima, que eles estão dentro d'água, preparando que essa asa aí vai servir como planador para ele voltar aterrissando. Deixa eu mostrar aquela barbatanazinha aqui. Custa nada, né? Como é um vídeo recente do canal, eu mostro. Aqui, ó. A miniaturazinha na piscina. O cara vai testar agora aí. O cara fica até rindo. O cara fica sorrindo aí. Agora. A barbatanazinha. Igualzinho isso aqui, ó. Launched about a week and a half earlier, and we intend to land there the next day. In preparation for the entry and the landing, we check out the flight control surfaces and all of the equipment, the computers and such Aí quando eu digo você que é dentro d'água, você, caramba, sério? And if you think ascent is exciting, the entry I saw Aí ele se preparando para voltar, ó. Olha a janela, both cheia de plasma. over my head up at the upper window, and what you see there is the plasma ionization on entry. And you can also tell by looking at the windows around the, John and Don around the front there, the
Em torno, você percebe ó, o brilho do plasma em volta da janela. Plasma glow that you've so often heard us talk about. I think the camcorder did a pretty good job of picking up on that orange glow that we see. Here we have our pilot, Kurt Brown, and looking out the window to his right, you can see the orange glow that's beginning to increase. And this is an overhead view through an overhead window, and you can see the light show that's going on, sometimes rather spectacular as arcing takes place in the plasma above you. We're now getting back into gravity. As you can see, John is holding his cue card up, and it's about a half a G. Isso realmente existe. In this shot, we've slowed down from our orbital speed of 17,500 miles an hour to about 300 miles an hour. And I'm hand flying the orbiter around the heading alignment circle at about... Uma baleia orca direitinho, é ou não é? Diga se não é. Vamos lá. 4 to 5 miles above the shuttle landing facility. It's always amazing to me that this vehicle, which has been our on-orbit laboratory and spaceship, now is configured and comes down and lands like an airplane, with, of course, one big exception. There are no engines running, so we're a high-speed glider, but very, very versatile spacecraft, and, of course, the only one in the world that can come back and land on a prepared runway. One of our favorite things on orbit, and this video gives you a good feeling for how rapidly the sunset, in this case, occurs. And we'll cut away to, I think, which is a very nice sequence here of you seeing from the elbow camera the sunset as it occurs on the orbiter, and you see that we have the lights on the orbiter and continue to work through the dark periods of the orbit. We still had some secondary payloads and science to conduct prior to coming home. You can see we have a yaw rate. This is looking out the aft windows at a nighttime view of the horizon. You're going to see the rockets, the primary RCS jets fire as Ken commands the orbiter to stop that yaw rate. And as impressive as it is here, the oohs and ahs coming from the MSs at the aft flight deck looking out the window at this, they were impressed also. Shortly thereafter, it was time to do the flight control system check in order to get ready to come home. Here you see Ken and myself and Jerry also going through that fairly long procedure to make sure that all the APUs, the flight control systems, and the computers are ready to support entry. Here you'll see the hydraulically powered Elevons going through one of their test sequences. A nadadeira de novo aí. And shortly thereafter, actually the next day, it was time to come home. As the orbiter re-enters the Earth's atmosphere, we experience temperatures on the outside of up to about 2,800 degrees, and that ionizes the atmosphere and leaves a contrail behind us that any jet would be proud to lay down. Here's a picture of that contrail going back behind us, and I think you could really see it for about 1,000 miles behind us. You can see the glow behind Ken, and here's Jerry demonstrating that, yes, we are starting to re-enter the Earth's gravitational field. Out my window was the most spectacular view. We had to pull our flight track about 600 miles south, so we were banked to the right, and that gave me the prime window real estate. And this is from about 235,000 feet, about 50 miles in altitude, going over the Canadian Cascades and Rockies, and that gives you a real feel for just the sensation of speed that you get at this point in the entry. Well, Jim was doing a lot more than giving us a travel log across that high-altitude scorching path down across the northern United States. But here, the whole crew on the flight deck, and I know the training team often wondered what we were doing up there in the motion base, and this is how it looked. We were busy. Eu cliquei aqui, coloquei ele conversando pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Our liftoff, the Mir experienced another attitude control computer failure, and so they lost attitude. Vamos imagens lá de cima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Filmando, ó. Acho que é a África, parece que é a Nigéria. Prior to liftoff, regarding whether or not it was safe to go up to Mir. During our long flight, looking down, we can see some very delicate linear dunes in western Algeria in the great western sand sea of the Sahara. This is a very early morning view. You can see the delicate sculpting of the dunes by the wind. A little bit farther to the east is a big outcropping of black volcanic rock. It's dark gray because of iron and manganese in the rocks. Cara, até ele não vê barco de lado, né? Right side, the thumb-shaped O cara tá lá em cima, do lado da bola. Barco aqui de lado, de cabeça para baixo.
bumping up A against gente não the vê hard rock nada of the mountains pendurado there. aí, né? Só vê assim, ó. Over Central Africa, we saw a lot of burning going on. You can see several smoke plumes emanating from the rainforest area in Central Africa, combined with the grasslands there. This was one of the hot topics that we were looking for from space. We saw a lot of burning not only here, but also in Australia. Eles aproveitam a borda da Terra ali no fim, ó. Beautiful real-time sunset from. And this shows one of the prints from MC Escher, and if you look at that staircase, you see it's a little confusing about what's up and what's down. The Escher staircase we had in the workstation looked like this, and it turns out that when a rat walks on this maze, they are actually making 3 90-degree turns, but they come back to the same starting point. And this can help understand how their brain is controlling their sense of orientation. This display actually shows nerve cells in the brain firing when they get to certain locations. We also had rats that were learning to walk in space, and you can see this rat here is using its front legs, and this one is just enjoying floating around. And they adapted pretty much the way we did, since we tended to use our arms and float around too when we were out in the space lab. This is a picture of an oyster toadfish, and it turns out that the balance system of fish isn't all that different from that of humans. And by studying nerve impulses from the fish, you can get some insights into how the balance system is working. Here, Kay is giving some accelerations to the aquarium where the toadfish was. We also had crickets on board, 2,000 crickets. And here Scott is looking at these crickets. Some of them are in a centrifuge that you saw spinning around there, and others are floating around in the weightlessness of space. They actually have gravity sensors, and you can see what happens to gravity sensors when they develop in space. Now this is, I'm at the glove box doing that protein crystal growth there, and I'm actually using a restraint system developed here at JSC called Albert. We refer to this as Albert the Thing, as opposed to Albert the payload specialist. And I'm working on protein crystal growth, and as you know, these crystals are used to help design drugs for diseases, and it's kind of a lock and key sort of effect, where if we can grow more perfect crystals, we know what the lock looks like, and the drug is then the key. And here I am at the glove box again on Albert, so to speak, or Al squared, and we're working in the glove box. Ó, preste atenção no que ele está dizendo. Proteínas para fazer medicamentos. Drogas para medicamentos. Mas olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por assim dizer, ó. Lulas. Lulas, águas vivas e lulas. And I'm really looking at mixing profiles. It's very important in the zeolite community. Some of the zeolite community don't recognize that, but it is when you bring two reacting liquids together. And on orbit, we have some special problems. This is the bubble generation here. We talk about bubbles, so sometimes we don't want those bubbles. And so now that we have them, what do we do? And what we do with them, and this is the main experiment that I use that information to power up and to generate, is you'll see me rotate this cylinder, which has the solutions in them after we mix them. And we rotate it in order to take advantage of centrifugal force and throw the heavier fluids to the outside, the bubbles to the inside, so they make one big bubble, which doesn't have what we call a lot of nucleation sites, and allow us to grow fewer but larger crystals with fewer defects. So that's one of the things that we had learned on USML-1 and confirmed again on SpaceHab. This is called CGF. We're doing electronic crystal growth here, and Kathy's in the glove box, a closed area. Very difficult task to take in and out we call SACAs, and I help her a little bit once in a while, and the commander's documenting it, so if we make a mistake, everybody knows we made a mistake. But we didn't make any mistakes that we'll admit to. Aqui são imagens reais dos caras lá em cima, sem ninguém pendurado por cabo aí. Não é aquela encenação que eles fazem, não. Aqui eu peguei no canalzinho lá deles, ó. Top. And here I am taking the SACA very carefully down to stow, because as all PIs, including myself, they're a little bit paranoid about shaking and vibrating, so it'd be a terrible thing for one of the PIs to ruin a crystal, so I made sure we didn't do that. In this shot, I'm interacting with the geophysical fluid flow cell experiment. This experiment, again, simulates convection on in plant. Não sei se vocês estão lendo a legenda aí, né? Eles estão o tempo todo falando de fluido
o fluido das criaturas aí que eles fazem experimento, leva lá para cima outros animais e fazem uma combinação de coisas aí. Planetary atmospheres. In this view, you can think of it as a weather satellite, basically looking at the southern hemisphere of the planet. The pole is at the bottom of the screen, and the equator is at the top, and you can see waves propagating around the equator, and somewhat reminiscent of cold fronts propagating down from the pole. Another fluid experiment was the surface tension. Mais uma vez, falou várias vezes. Outro experimento de fluido. Driven convection experiment. We all spent a lot of time on that one as well. Basically, in that experiment, you can heat the top surface of the liquid, and because there's a variation in surface tension with temperature, Mais uma vez, a fluid flow occurs at the surface and also drags around the interior of the fluid. And this experiment has a lot of importance not only to the film coating industry, but also has impact on crystal growth. In this fluid experiment, we were looking at manipulating a drop using acoustic fields. This experiment also had applications to drug delivery systems, and there's a lot of interest in surfactants. In this particular case, we're rotating a drop until it fissions. This was one of the experiments that we all fought to do. Get up in the morning, you were always tempted to actually change the payload activity plan so that you'd be the one doing drop physics. Because as you can see, each input that you make to this acoustic chamber actually changes very dramatically what the drop does. And so we have a chamber with speakers on all sides, and we're changing literally the speaker pressure to distort the drop and also to do to maybe spin it around like this. What you're going to see coming up is in just a minute is one particularly interesting experiment that we did where we actually brought two fluids together. This isn't quite it yet, but we used this experiment to learn what happens when we do have two fluids, what happens when we have a bubble inside a bubble. But when we brought these two fluids together, they actually had an interface in between them, which we refer to as the beach ball. And what this is going to be used for, it was a development model for actually forming vesicles for drug delivery systems. Now, we didn't really develop a drug delivery system, but we did look at the way two fluids would interact in a single chamber. You can see that's what happens when you do the wrong thing with the knob. We had, as Katie said, 6 channels of video down, and this may be the first space flight or space lab flight ever where video downlink was not the limiting resource in planning. And also, most of the PIs left Marshall at the end of the mission with all of their data, whereas on USML-1 it took 7.5 months to get all their data out to them. So this was the first demonstration of that. It's something that we'll certainly need for space station. And that and the data uplink and downlink we had were kind of the first demonstrations of telescience that I think we've ever done. Another fluids experiment we had on board, which was an awful lot of fun, was the fiber-supported droplet combustion experiment. We put a small drop of a fuel on a fiber, and the only purpose of the fiber was to keep the drop where we wanted it to be, and ignite it. In one camera view, this one, you could just see the drop shrinking as it's being consumed. In another camera view, you can't see much of the color of the flame front, but you can see that the fiber on either side of the drop is being heated, and that's where the flame front is propagating. We learned a lot from doing a drop physics module on how to deploy these drops and get these guys burning. There was a little bit of trouble with this experiment, as anybody who worked the flight here knows. Mike was our IFM person on this and got it working. We also had another series of theoretical, I'd call them, experiments on crystal growth, and what we were looking. Os caras fazem muita coisa lá em cima, meu amigo. Os caras estão lá em cima, olha, faz tempo. Desde a década de 50, 60, os caras estão se divertindo lá por cima. At is hard sphere models and how they would represent the formation of a crystal structure and the interface between that crystal structure and the fluid from which it formed. And we also use lasers to look at diffraction patterns to find out exactly where that interface was and what kind of crystal formed. And the crystal structures that were formed were not those that were predicted. They're still analyzing why that is. So that was kind of a surprise. While the payload crew, the 4 of them were in the lab, the orbiter crew, we had some experiments up in the middeck too that we were working on. We activated and deactivated some protein crystal growth experiments. We also, and I'm from potato country in Colorado, was pretty proud of the fact we managed to grow 5 potatoes in space. And
I'll let Mike talk about that. This is just an example of me giving some CO2 to the plants inside, and the real goal behind the experiment was to determine how to make a nutrient delivery system, both water and other nutrients, to the plants in case we, you know, for long duration missions, we need to know how to grow those foods so that we don't have to take them with us. This is the bioreactor experiment. It's one of the, I think, most exciting experiments on our flight. What they're trying to do is actually grow three-dimensional body-like tissues outside the human body. It's something that's very difficult to do here on the ground under the influence of gravity. The experiment worked extremely well. They got very large. Olha o fluido das criaturas aqui, ó. Mais uma vez. Large size tissues you can see inside the chamber right there. And this was the first flight of this configuration, and the hope here is that one day we might be growing replacement organs and really understand how tissues actually grow. This is an experiment conducted with the National Institutes of Health, NIHR. We flew 10 pregnant rodents, and we were looking at musculoskeletal development. Tá dizendo aqui, ó, tá usando 10 ratos, 10 ratinhas fêmeas grávidas. Changes in microgravity. This is an amateur radio experiment called SAREX that we flew on board. We talked to a total of 8 schools, mostly in the United States, but we did talk to one in Argentina. And that was a great thrill for these 8-minute passes to be able to talk and share the excitement of spaceflight with many students around the world. This is an experiment called the Space Tissue Loss Experiment, looking at the development of Medaka fish embryos. Again, we're looking at embryonic development and microgravity. This is an interior view. This is near the end of the flight. You can actually see the blood flow through the embryo. And actually, they saw quite a significant difference between our downlink video of those developed in microgravity versus the ground-controlled studies. This is one of the cameras that we flew. It's a multispectral imaging camera. It's looking at thruster plumes and also water dumps. This is an example looking out the side hatch of a water dump with a Windex camera. And next you'll see a thruster firing that was filmed out the aft window. We did a series of primary jet thruster firings. And they're looking at the chemistry and physics of the emissions from the shuttle on not only the shuttle but also other orbiting structures. Another experiment we flew was again using a multispectral camera. And this is called Hercules. It's a pretty big beast. It weighs around 70, 80 pounds. And here on Earth we had to actually rig up a tripod to practice using it at all. We actually had 2 of us using it to aim because it's like looking through a soda straw. And we're looking at targets on the ground. And the big bump on the top of the camera is an inertial measurement unit. And the hope is that we can accurately look at places on the ground and also be able to look at the latitude and longitude. Here you see a picture of Guantanamo Bay, Cuba, and you can see pretty good resolution. It's jumping around there, so real time it's a little bit tough, but it's going 30 frames a second, so post-flight people on the ground can really look at it pretty well. And this is a picture of a city at night. It's totally dark out for us in Australia. So the Hercules has a lot of potential and had a lot of couple of problems in the beginning, but through the hard work of people here on the ground, we got it to work. And this is an experiment called the Visual Function Tester. As you know, when you take away gravity, some pretty dramatic changes happen in the human body, and one of those changes is that the eyeball shape actually changes and the vision is affected. This is a picture of Hurricane Chantal, which is forming in the Atlantic. Luckily, it didn't hit land. It turned north, but we got a good view of this on flight day 2 and 3, passed almost directly over top of it. This is passing over Egypt. You can see the Nile River there in the lower left. Aí tá vendo, ó? Tudo depende do ângulo. Lembre-se que lá em cima forma uma cúpula de energia. Left and coming up on the Red Sea. This is a beautiful pass always because you have the very light brown soil and the blue water there. And one morning, shortly after our wake-up music, somebody peeked out and said, hey, we're going right over Egypt and the Nile River, and you should see us all scrambling, getting up as fast as possible and getting our noses up to the window there. But it's a spectacular pass, and this is one of our great entertainment mechanisms up on orbit, is just to look out the window and watch the world go around. We were proud of this shot. There was actually 3 planets in this view,
And of course, you can see something similar to this right before sunrise on Earth. This is Venus and Mars coming up just before sunrise. The advantage we had being in the orbiter was that we could set the cameras up on one rev. O nascer do Sol, deixa eu ver ali que ele falou. Vênus e Marte. Aqui, ó. Before sunrise on Earth. This is Venus and Mars coming up just before sunrise. The advantage we had being in the orbiter was that we could set the cameras up on one rev and an hour and a half later actually take the scene. Happened very quickly, but again, we thought it was a spectacular shot and took the time to capture it on 16mm film. Olha o ocaso lá, ó. Sol nascendo debaixo da Terra. You never get tired of looking out the window, as Don's emphasized. And you can see the orbiter tail and OMS pods in the upper right-hand corner. This is, again, looking out the window, even at night, is spectacular. This is over Asia and the Pacific, and you can see the Earth glow, which I'd never really noticed in pictures before, and it's real evident on how tenuous our atmosphere is. And looking at the lightning storms, literally for hundreds and 1,000 miles, you can see the lightning going off, and you can see how it propagates all across the continent, all across the ocean. It's really a... E assim, pessoal, eu vou trazendo mais vídeos para vocês aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer esses vídeos, estou tentando trazer por inteiro, vou comentando na medida do possível. Eu tive muito trabalho para achar essas imagens. Eu investiguei esse canal inteiro da NASA para realmente poder chegar nessas informações e trazer dessa maneira para vocês aí. E aí eu digo mais uma vez, você aí do outro lado, se você puder colaborar comigo, eu agradeço. Foi muito trabalho para eu juntar tudo isso, né? Agradeço ao Pai todo santo dia, por tudo que a gente fala e apresenta aqui para vocês. Eu nunca imaginava na minha vida estar aqui falando o que eu estou falando, né? Mas ele me deu uma missão. E nesse momento eu estou precisando muito de você do outro lado. Se você puder me ajudar, né? Estamos aqui. E é isso. Eu agradeço a todos que vêm colaborando comigo, que vêm me dando essa força nesse momento difícil. E é isso. Um abraço para todos, que o Pai cuide de todos nós. Tá tudo muito próximo de acontecer. É isso? Depois eu trago mais imagens, depois a gente conversa mais um pouco. Um forte abraço para cada um de vocês. E a gente se encontra logo logo, tá bom? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todos, de coração. Bom descanso a todos. Obrigado, Cheiro. Márcio também ali falou. Valeu, pessoal. Abraço para todos vocês e até a próxima, tá bom? Muito obrigado de coração.